Um pouco da palavra de Deus. Se eu perguntar para os mais jovens, eles não vão ter nem ideia, mas eu vou pedir para os mais velhos não responderem essa pergunta. Se eu disser para você que tem menos de 30 anos, a expressão para você completar ou me explicar de que produto estamos falando, se eu disser assim, parece, mas não é. Você tem ideia de que produto eu estou falando? Agora, quem é mais velho, se eu usar essa expressão para você, parece, mas não é, você se lembra de algum produto? Parece remédio, mas não é. Denorex. Quem se lembra agora? Parece, mas não é. Parece remédio, mas não é remédio. É Denorex. Eu começo trazendo a memória e lembrando também de um outro ditado que diz assim: as aparências. Todo mundo sabe essa. As aparências enganam. Nossa igreja está refletindo sobre posicionamento. Sabe que tem um profissional de área hoje que trabalha algo que nós chamamos de posicionamento e reposicionamento de imagem. Nisso daí você encontra até inteligência artificial nos ajudando com isso. Você pega uma foto sua meio mal acabado e coloca lá na inteligência artificial e ela te coloca lindo, bonito, maravilhoso, linda, bonita, maravilhosa, os homens de terno, as mulheres com vestidos, uns penteados chique. Essa ideia da imagem, do posicionar, do se tornar público para as pessoas. Nas redes sociais hoje, nós vemos muito presente esse lado de se apresentar algo que parece que lá no fundo não é bem assim. Você já viu a postagem de alguma pessoa joia, legal, amiga, que ela acaba de fazer a postagem, mas se de repente você bater lá na porta da casa dela e ela te atender, você vai olhar assim: é você mesmo? Porque a gente às vezes se acostuma com a aparência. A aparência, ela tem seu lugar também, mas precisamos levar em consideração algo chamado essência, o ser de verdade, aquilo que somos verdadeiramente e não parecer ser. Beleza, entendi. Então eu tenho que me preocupar em ser e não vamos preocupar com essa ideia de parecer ser. Não, peraí, ainda não terminei. É importante ser e também parecer ser. Aparência também é importante. Ou seja, não adianta ou não devemos simplesmente dizer assim: eu sou, e de repente as outras pessoas não reconhecerem em nós que de fato nós somos. Daí entra uma grande importância e um tema extremamente importante para o cristianismo, chamado testemunho cristão. Por isso eu te convido à leitura do texto.
que está ali à nossa disposição. Vamos ler todos juntos? Qual que é o versículo tema do congresso e que a igreja tem refletido? Vamos lá juntos? Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Você aprendeu? Entendeu? Então faz. É isso que Paulo está exortando a igreja. Que igreja? Qual livro que está ali? Filipenses. A cidade de Filipo era uma cidade por quem Paulo tinha um carinho muito grande, principalmente a comunidade cristã de Filipo. Sabe por quê? Porque ali aconteceu algo interessante. Foi a primeira igreja da Europa que nasceu, foi ali em Filipo. E foi através do ministério de uma mulher chamada Lídia. Paulo conheceu Lídia, começaram a conversar, ela se interessa pelo Evangelho e de repente o Evangelho começa a ser pregado dentro da casa de Lídia. Você sabia que foi ali também que aconteceu aquele milagre que marcou a história da igreja, quando Paulo e Silas foram presos e começaram a orar e cantar, e de repente as portas se abriram? Foi naquele lugar. Olha que experiência legal e marcante. Você já passou por lugares que foi marcante na sua vida, que te traz memória afetiva, que você se lembra de algumas coisas? Esses tempos eu passei no bairro onde eu vivi quando tinha por volta de 6 a 9 anos. E eu morava num lugar onde no meio do quarteirão era o prédio onde nós morávamos, e na esquina uma padaria, e foi o primeiro lugar que meu pai deixou eu ir sozinho buscar pão. Era a padaria do seu Joaquim, um português. Gente, quando eu passei na frente daquela Rua Pedroso de Alvarenga, no Itaim Bibi, gente, como vieram tantas lembranças na minha mente daquele lugar, da minha infância. Passei em frente ao prédio onde eu morei, que eu não passava há mais de 45 anos. Memória afetiva. Paulo tem uma memória afetiva dessa comunidade. Sabe aquela lembrança gostosa de um lugar por onde você passou e criou o laço? Paulo então escreve para eles. Escreve lá por volta dos anos 60, 62, e começa a ensiná-los sobre muitas coisas. E depois de ensinar, de falar da importância de tudo aquilo, Paulo então traz esse versículo meio que para concluir. Sabe aquela ideia? Eu falei bastante coisa, entenderam? Então tá jóia. Tudo que eu falei, aí ele vem e diz assim: ponham em prática. Ponham em prática. Como nós estamos falando de posicionamento, ou do jeito que nos apresentamos, no jeito que nos tornamos públicos, o jeito que nos mostramos, seja dentro de casa, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, seja no trânsito, é se posicionar como eu estou, como me veem. Eu gostaria de, a partir deste texto, trazer pelo menos 3 posicionamentos que o texto sagrado nos ensina. O texto fala sobre o posicionamento no que aprendemos.
Você só pode se posicionar sobre o que aprendeu se você aprendeu. Se não aprendeu, não dá. Dá para fazer prova de um tema que você não estudou? Não. Não dá. Você pode chutar um monte de coisa lá, acerta ou não, mas não quer dizer que você saiba o que esteja respondendo. Você precisa de aprender, de dedicar tempo de aprendizado. Numa sociedade como a nossa, onde estamos nos acostumando com deixar outros fazerem o nosso trabalho de estudar, aqui não. Mas em outros lugares, lá na França, os alunos estudam IA, os alunos usam IA para fazer trabalho da escola. Lá na França, aqui não. Entendeu? É lá que eles também vão no Google e olham o que é para fazer e o Google faz. Aqui não. Então, peraí, que tem horas que nós queremos que outros, seja pessoas ou mecanismos, façam o que cabe a nós fazer. Pastor, o senhor é contra a inteligência artificial? Nunca. Eu uso e uso muito, tá? Quero dizer para vocês que eu uso e uso muito inteligência artificial, pesquisa. Só que para pesquisar, a gente precisa de fazer algo chamado prompt. O que é isso? Saber fazer a pergunta correta. Se você não sabe fazer a pergunta correta, não tem a resposta correta. E se você não conhece o assunto, você faz pergunta tola. E quem faz pergunta tola recebe resposta tola. Agora, se você conhece e você quer aprofundar, esses mecanismos nos ajudam. Por isso, se eu quero conhecer o texto sagrado, eu preciso de estudar o texto sagrado. Mas nós vivemos numa sociedade onde as pessoas, querendo coisas prontas, se acostumam com mensagens coach. E a gente tem um monte de pessoas que estão apresentando na internet mensagens que não tem muito de teologia bíblica, que não tem muito da profundidade do que o texto sagrado nos ensina. E aí acabam criando ideias de espiritualidade, que pode ser uma espiritualidade, mas não uma espiritualidade cristã. Por isso, uma das falas que Paulo fala àquela comunidade e serve para nós hoje que queremos nos posicionar é: se posicione como um discípulo. Discípulo é aquele que aprende, é aquele que se coloca nos pés de um mestre para aprender. Quando nos colocamos diante da Bíblia Sagrada, nos colocamos diante de um livro que tem poder de nos ensinar sobre o projeto de Deus e do seu reino. Mas tem horas que a gente quer fazer prova sem estudar. Tem hora que a gente quer resposta para alguns dramas, que a gente quer que Deus dê do nada, porque a gente está com preguiça de estudar e quer um simples agente artificial para responder para nós. Como não tem, a gente inventa. Ou a gente se acostuma com músicas. Gente, música é maravilhoso. A arte, ela é maravilhosa. Nós vimos aqui a música, o grupo cantando, tocando, vimos a coreografia, vimos a dramatização. A arte tem uma linguagem que mexe com os sentimentos da gente, é melhor do que a razão para comunicar. Por isso a música comunica de uma forma muito mais ampla do que um sermão. Mas sabe que tem hora que a gente canta música que não tem muito a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina?
Por isso a gente precisa de submeter as letras das nossas músicas ao ensino bíblico teológico. Por isso vamos olhar, Paulo fala assim, se posicionem estudando com profundidade o texto sagrado. Sabe qual um outro posicionamento que Paulo chama aquela igreja a tomar? É praticarem aquilo que estudaram. Você estudou? Beleza. Então coloque em prática. Demonstre isso. Há um outro texto sagrado onde diz assim: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Ou seja, colocar em prática aquilo que aprendeu, estudou. Se você estuda com seriedade, você vai realizar este ministério, que é de praticar no mundo. Lembre-se que antes das pessoas lerem o texto que você quer falar, o texto bíblico que você quer comunicar, sabe quando chega alguém e fala assim: estou vivendo um tempo difícil, estou passando, a Bíblia diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu quero dizer para você que antes dela ler o texto que você está sugerindo, ela lê a tua vida. Se a tua vida não combina com aquilo que você fala, ela nem dá ouvidos. A minha vida, a sua vida, é a primeira página que o mundo lê sobre o reino de Deus. Por isso a gente gosta, às vezes, de recitar textos bíblicos para as pessoas. Ontem eu estava num estudo bíblico e eu comentei o seguinte: que a gente, ao invés de ouvir as dores das pessoas que estão precisando colocar para fora suas angústias, suas dores, nós enfiamos versículos bíblicos goela abaixo porque não temos paciência de ouvi-las. E aí a gente vai visitar aquela irmãzinha que está passando por um problema tão difícil na vida dela, e que ela está dizendo: olha, aqui em casa está difícil, meu marido está bebendo, meu filho está mexendo com droga, o outro está desempregado, a coisa está complicada. E na hora que a pessoa está começando a se sentir aliviada para falar da sua dor, a nossa mania de falar assim: está repreendida, irmã, crê no Senhor Jesus, aleluia, e será salvo tu e tua casa. A irmã já sabe disso. O problema é que ela tinha um problema, agora ela ficou com dois. Ela tinha um problema que era aquilo que ela estava vivendo, dois agora porque você falou para ela que ela não tem fé. Precisamos acolher as pessoas com amor. Antes de falar do amor de Deus, precisamos amar em nome de Deus. Precisamos praticar esse evangelho que a gente gosta de falar e recitar para as pessoas. Por isso, precisamos ser pessoas que se posicionam como praticantes. Aquele que não fica na teoria, mas que vive no cotidiano a fé que gosta de recitar. Um terceiro posicionamento que apresenta um versículo tão pequeno como aquele é a presença do Deus da paz. A presença do Deus que traz paz na minha vida. E isso então transforma o meu testemunho num testemunho que gera paz. Hoje vivemos numa sociedade polarizada em suas conversas, em suas discussões, famílias que brigam por questões políticas, que brigam por questões de ideologias diferenciadas. Ou seja, o nosso discurso está acima
da ideia de amor que o Evangelho ensina. Não somos capazes de acolher o outro que pensa diferente. Por isso os nossos grupos de WhatsApp de família, de amigos, nos últimos anos passou aí por mudanças e mudanças, porque a gente é craque de falar sobre um tema como o tema do amor, mas a gente tem dificuldade de viver este amor. A gente fala do Deus da paz, mas nós às vezes temos dificuldades de viver plantando a paz, construir a paz. Uma igreja que completa 46 anos, ela tem tantas histórias, avanços e retrocessos, assim como é a vida da gente, coisa boa e coisa ruim. Isso é a vida humana e suas contradições. Agora nós podemos escolher se alimentamos mais o nosso olhar para as coisas ruins ou para as coisas boas, para as coisas difíceis ou para as possibilidades de Deus. Como eu amo aquele versículo bíblico lá de Lamentações, capítulo 13, versículo 21, onde o poeta profeta, depois de reclamar de tudo que tinha acontecido na história do povo, perderam o templo, estavam exilados, momentos difíceis, depois que ele lamenta, ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí sabe o que ele começa a dizer depois disso? Ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O cara que estava resmungando, murmurando, sabe o que é resmungar? É falar entre os dentes. Sabe quando, ainda bem que aqui não tem pré-adolescente assim, nem adolescente, que quando alguém manda fazer alguma coisa, ele fala assim: ai meu Deus, de novo, não aguento mais isso, mano. Se a gente lembrar de um desenho, tinha um desenho antigamente que era do Rabugento. Quem lembra do Rabugento? Ele fica assim. Isso é resmungar, quando a gente fica ali, sabe? A gente não deixa claro porque a gente não quer arrumar encrenca. E se a mãe e o pai disser assim: o que você falou? Não, nada não. Eu? Nada. Ou se não, ficamos murmurando. Você sabe o que é murmurar? É uma onomatopeia, ou seja, uma palavra que imita um som. Murmurar é fazer um som repetitivo, que é o som da onda, sabe? Tem hora que a gente fica murmurando, sabe? Lembram lá do Lip Hard? Era uma hiena que ao invés de rir, ela chorava. Quem lembra desse desenho? Estou falando só de coisa de velho aqui, gente. Ó vida, ó céus, ó tristeza. Dá para entender que às vezes a gente pode escolher para onde olhar. O nosso amigo profeta Jeremias, lá nas suas lamentações, e ó, a Bíblia dá espaço para a gente lamentar. Lamentar é falar: tá ruim, mas eu vou olhar para Deus, Deus vai dar um jeito, uma hora vai dar certo. Isso é lamentar. Resmungar é ficar. Lamentar é dizer: teve coisa que não foi legal, beleza, mas nós vamos continuar firme porque Deus está com a gente, vai dar certo. Então a gente precisa de se posicionar como igreja, dizendo: queremos que Deus continue fazendo sua obra em nós e através de nós. Por isso nos posicionamos, estudando essa palavra, nos formando e formando discípulos. Nós nos posicionamos como praticantes
dessa palavra. Ou seja, pessoas que não só sabem e falam, mas que vivem na prática este evangelho. E pessoas que testemunham. Lembram que eu falei? Não basta ser também, tem que ser e parecer ser. O mundo precisa de olhar para nós e ver diferença. Somos chamados a isso, uma vida de testemunho é isso. Se posicionar e dizer assim, ó, olha para mim, não é isso que o Paulo está fazendo? Vocês aprenderam comigo? Então, coloque em prática. Você também é chamada a isso, a viver de forma a que outras pessoas possam te imitar. Não é isso que Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu sou. É tentar ser modelo, é praticar com seriedade. Mas por nós mesmos, nós não damos conta. Por isso a gente precisa de comunidade, de fé, de pessoas juntas com a gente. Porque quando a gente começa a ter uma certa dificuldade, a gente olha para o outro e o outro fala, vai dar certo. Não desanima não, vamos aqui, um puxa. Quem estiver na frente puxa quem está para trás. Quem está na frente pode ir lá atrás e empurrar quem estava ali. A gente vai em comunidade. Por isso eu quero chamar vocês a viverem essa palavrinha aqui, que é montada por 3 palavrinhas, que não é aquela 3 palavrinhas só, mas que podem nos ajudar. Essa primeira é a palavrinha com. A palavrinha com significa estar junto, não é isso? Estou com ele, com ela. A palavrinha pró significa em favor de, não é isso? Bazar pró, atividade em prol. Mas eu te convido a acrescentar mais uma, que é missão. Quero convidar no fechamento deste congresso de posicionamento a um compromisso. 3 palavrinhas. Com é o que mesmo? Estar. Pró é em favor. Misso é juntos em favor da missão. O que você acha? Um compromisso de dizer, estamos juntos. Hashtag TNJ. Estamos juntos. Vai dar certo. Sabe por quê? Porque quando a gente está sozinho, fica difícil. Eu e vocês sozinhos, se eu como esse espeto, prefiro quando está com um churrasco, mas eu e você sozinhos somos assim, ó. Fácil de quebrar. Mas quando a gente está junto, oh Jesus, não quebra fácil não. Você quer ser bênção? Se você quer e seu irmão quer, nós estivermos juntos, vamos ser bênção.